sou o professor Júlio Merlin. Sejam bem-vindos à aula de neoplasias da medula óssea do módulo de hematologia. A nossa abordagem de hoje terá como tema os processos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento das neoplasias de medula óssea e do tecido hematopoético. Nós iniciaremos a nossa conversa de hoje abordando um mecanismo muito importante da medula óssea, que é a capacidade de proliferação dessas células. Nós sabemos que na medula óssea são produzidos bilhões de células diariamente de todas as linhagens, ou seja, leucócitos, eritrócitos e plaquetas. E como é que a medula óssea consegue manter essa produção sem perder essa capacidade, levando em consideração que as células-troncos ou o compartimento de células-troncos da medula, ele é formado principalmente durante a fase embrionária, que está composto aqui por essa letra A aqui, esse local. Isso nós chamamos de capacidade de autorrenovação. As células-tronco, quando são estimuladas no compartimento mitótico ou lá no compartimento de células-tronco, elas vão produzir ou dar origem a duas células-filhas, sendo que uma dessas células-filhas ela vai retornar para recompor o lugar da célula-mãe que saiu. Então, nós vamos observar que não há uma diminuição do número de células-tronco em virtude desse estímulo. E a outra célula-tronco, ou outra célula-filha, é que vai dar origem às demais células, ou seja, que vai iniciar um processo de expansão clonal, dando origem a leucócitos, eritrócitos e plaquetas. E isso é muito relevante, por quê? Porque aqui acontece uma amplificação muito grande, ou seja, cada uma dessas células-tronco agora gerada e que entraram em processo de proliferação e maturação, elas fazem uma amplificação bastante grande até chegar à sua fase ou à sua forma mais madura, efetiva ou de maior diferenciação. Então, esse é um processo, como eu já disse, chamado de autorrenovação. Ele é extremamente relevante porque ele mantém a capacidade de produção de células hematopoéticas da medula óssea de uma forma constante e numa quantidade necessária às demandas que o nosso organismo necessita. Essas células-troncos originadas da célula filha que entrou em proliferação e num processo de maturação e diferenciação, essas células são chamadas de células transitórias. Qual que seria a relevância dessas células transitórias? Que geralmente a mutação gênica que acontece no desenvolvimento das neoplasias, nós sabemos que mais de 90% das neoplasias que nós conhecemos, o primeiro fato que deve acontecer para que ela ocorra seria uma mutação no DNA, principalmente de alguma célula. Ele vai exatamente acontecer nessas células transitórias. Raramente nós vamos ter uma mutação gênica acontecendo na célula-tronco que acabou de ser criada, mas isso vai acontecer principalmente nessas células transitórias. Por que nessas células transitórias? Porque essas células, como a gente comentou há pouco, cada uma delas, antes de chegar na sua maturação ou diferenciação máxima, ela vai fazer muitas mitoses. Grande parte delas fazem mitose. É só nós relembrarmos lá, por exemplo, do compartimento mitótico que nós temos no desenvolvimento, por exemplo, dos granulócitos. Nós sabemos que na fase de mieloblasto, de promielócito e de mielócito, são células que fazem parte do compartimento mitótico e que fazem muita mitose. E que elas param de fazer mitose a partir do metamielócito, que aí sim ela só vai fazer um processo de maturação e diferenciação celular. Ou seja, não faz mais mitose. Mas até lá, cada uma dessas células geradas, ela fez muita mitose. E isso é um prato cheio para o desenvolvimento que nós chamamos de tumores, que nós chamamos de expansão clonal maligno. Então, essas serão as células principalmente alvo, digamos, no desenvolvimento das neoplasias hematológicas. Não só das neoplasias hematológicas, mas aqui o que nos cabe é falar sobre as neoplasias hematológicas. Então, o que nós podemos perceber, por exemplo, é o que mostra esse gráfico que nós estamos vendo aqui, uma mutação. Nós podemos perceber aqui várias células com expansões clonais normais, ou seja, a partir de uma célula-tronco vai dar origem às células
da mesma linhagem, sem qualquer tipo de alteração, representados aqui pelas mesmas cores. Então, as células roxinhas vão dar origem às células roxinhas, as células verdes às verdinhas, azuis às azulzinhas e assim por diante, as amarelas às amarelinhas. Mas nós vamos observar que uma dessas células amarelinhas, ela sofre uma mutação gênica, trazendo para si uma célula mutada com características diferentes das suas células de origem, que seriam as amarelinhas. Onde que isso acontece com maior frequência? É nas doenças hematológicas, neoplásicas, como eu comentei há pouco, aqui nas células transitórias. E a partir desta célula mutada, então, começa a ocorrer o que nós chamamos de expansão clonal maligna. Ou seja, essa célula vai dar origem a várias outras células já modificadas, que têm características muito pertinentes que nós já vamos ver à frente. E essas células modificadas, então, têm uma expansão clonal importante. Lembrando, lá da patologia, da oncogênese, que as células tumorais, elas acabam ganhando algumas vantagens sobre as células normais. E uma das vantagens que elas acabam ganhando, principal, é o que nós chamamos de vantagem de crescimento. Então, ela simplifica as suas funções, ela aumenta a sua capacidade metabólica, ela aumenta a sua capacidade mitótica, às vezes de uma forma contínua, sem perdê-la. Isso é que faz as células tumorais se expandirem muito mais intensamente que uma célula normal. Lembrando que qualquer tipo de tumor precisa haver o que nós chamamos de aumento dessas células neoplásicas, levando em consideração uma sobreposição sobre o tecido normal. Ou seja, o tecido neoplásico ele vai expandir e vai substituir o tecido normal. E isso é o que faz a expansão de algum tipo de tumor, independentemente se é tecido mole, que é o caso do tecido hematopoético, ou de algum tipo de tecido sólido, que é o caso, ou são os casos dos tecidos epiteliais, por exemplo, nos carcinomas ou nos adenocarcinomas. Então, isso é um fator importante de nós lembrarmos. E podem ocorrer, e geralmente ocorre também, o que nós chamamos de formação de subclones, ou seja, uma nova mutação pode ocorrer já nessas células mutadas, gerando uma expansão clonal diferente da primeira. E isso é relevante porque pode criar, muitas vezes, no plano terapêutico desse paciente, uma resistência ao planejamento terapêutico feito para ele. Porque muitas vezes esse subclone ele passa a ter uma resistência ao primeiro tratamento instaurado, a primeira conduta instaurada para esse paciente, né? Então, isso é relevante a gente pensar que pode. Algumas leucemias a gente sabe que isso acontece com muita frequência, ou seja, o primeiro tratamento, algumas drogas, podem ocorrer subclones malignos e aí há uma necessidade de repensar o tratamento desse paciente, levando em conta a resistência que pode ocorrer frente ao tratamento por esse subclone maligno recentemente criado. Então isso nos dá um panorama muito importante de como que acontece o processo de oncogênese, levando em consideração as situações fisiológicas das células-tronco no seu processo de proliferação, maturação e diferenciação. Lembrando que as células transitórias são as células de eleição, digamos assim, para acontecer essas mutações gênicas, e a partir dessa primeira mutação podem ocorrer então o que nós chamamos de subclones ou novas mutações, diferenciando o comportamento dessa neoplasia também frente ao tratamento instalado. E de que forma nós podemos observar então, como colocado no tempo anterior, que essas células tumorais elas vão ganhar essa vantagem ou ter essa vantagem de crescimento frente às células normais. Percebam que as células tumorais, quando ocorre uma mutação somática, uma mutação celular, ela acaba trocando o que nós chamamos a maturação e a diferenciação pela expansão, pela capacidade de mitose.
Então, se nós observássemos nesse gráfico aqui, se nós observarmos nesse gráfico aqui o tecido hematopoético normal, nós vamos observando que ao longo do tempo ele vai sofrendo um processo de maturação e diferenciação e perdendo a capacidade de mitose. É isso que acontece normalmente com as células normais. Ela vai se diferenciando de uma forma, chegando ao ponto em que ela não faz mais mitose, mas executa a sua função de uma forma adequada ou plena. Já as células tumorais, não. Em virtude de elas terem que suplantar o tecido normal na quantidade de células para que a doença aconteça e se expanda ou cresça, ela troca então essa maturação e diferenciação pela capacidade de proliferação ou de mitose. E isso é que faz com que haja uma expansão bastante grande nas neoplasias nos tecidos. Obviamente, essa perda de maturação e diferenciação, ela é diferenciada no tipo de tumor, além do tipo de tumor, na fase de maturação e diferenciação que essas células se encontram. Por isso, nós podemos encontrar algumas neoplasias da medula óssea com perda quase que total de maturação e diferenciação, e vamos encontrar algumas doenças neoplásicas hematológicas em que isso não aconteça de uma forma muito intensa, em que ainda se mantenha uma maturação ou diferenciação. E aqui eu queria colocar, só para quando a gente abordar esses temas, vocês lembrarem, que faz uma diferenciação grande entre os tipos de neoplasia, que a gente categoriza como agudas e crônicas, por exemplo. Nós vamos observar que as neoplasias hematológicas ou do tecido hematopoético crônicas, essas neoplasias crônicas, nós vamos ter células neoplásicas, mas com características de maturação e diferenciação, como acontece, por exemplo, na leucemia linfocítica crônica. Qual é a característica dessa doença? Presença grande, expansão clonal de linfócitos maduros. Da mesma forma, na leucemia mieloide crônica, nós vamos observar que há uma expansão clonal bastante intensa neoplásica, mas ainda se mantém a maturação ou a diferenciação dessas células. E nós vamos encontrar lá uma grande quantidade de granulócitos nas suas várias fases de maturação, como promielócitos, mielócitos, metamielócitos. E não blastos. Nessas duas, caracteristicamente, não são blastos que compõem tanto a LLC quanto a LMC. Diferentemente das leucemias agudas, que categoricamente nós temos a presença aumentada de blastos, que são aquelas células na sua fase mais jovem e que ainda não sofreram um processo de maturação e diferenciação final ou completo. E aí, nas leucemias agudas, as células hematopoéticas tendem a ficar na forma de blastos. Por quê? Porque nessa fase é onde existe uma grande capacidade mitótica, uma grande capacidade de proliferação. Então vejam, quando a gente fala, por exemplo, da classificação de leucemias crônicas e leucemias agudas, esse fator aqui é muito relevante da troca da maturação e diferenciação. Aqui a gente pode enxergar de forma plena esse contexto que, dependendo da neoplasia, essa perda de maturação e diferenciação, às vezes ela é parcial, às vezes ela é total, mais intensa ou menos intensa. E isso pode trazer também o prognóstico, ou digamos assim, a forma de desenvolvimento da neoplasia específica. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma neoplasia de medula óssea do tecido hematopoético, muitas vezes elas são categorizadas de acordo com a maturação e a diferenciação que ocorre nessas células. A grande chave disso aí, que a gente já comentou, seria, por exemplo, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Levando em consideração, então, a etiologia, as causas dessas doenças, quais seriam os principais fatores envolvidos? Então, nós vamos observar aqui que existem vários fatores. E, na verdade, eu gosto sempre de colocar que a maioria dos tumores, das neoplasias, não é um processo de uma etapa única, ou seja, que precisa acontecer uma mutação no gene, pronto, a partir disso aí já está implantada a doença e o desenvolvimento dessa doença. Não. As neoplasias de forma geral, e aqui nós incluímos as neoplasias hematológicas, normalmente elas se desenvolvem porque nós chamamos de múltiplas etapas.
Então tem que haver, logicamente, uma exposição, às vezes primária ou contínua, e outros fatores envolvidos que, quando se completam ou se complementam, acabam desenvolvendo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós devemos ter no nosso organismo várias células mutadas, com capacidade de expansão maligna. Porém, a grande maioria delas estão inibidas de alguma forma ou são induzidas à apoptose, ou seja, não chegam a desenvolver neoplasia. O que nós precisamos é que outros fatores, também chamados de fatores de riscos ou que amplificam a possibilidade de desenvolvimento dos tumores, aconteçam para que a doença se desenvolva ou se implante. Nas leucemias especificamente, ou nas neoplasias de medula óssea, mais propriamente dizendo, esses são os principais fatores. Existem fatores herdados, por exemplo, incidência elevada em algumas doenças genéticas, como na síndrome de Down. Nós vamos observar que um paciente com síndrome de Down, ele pode ter, comparado com a população sem síndrome de Down, ele tem uma possibilidade de 20 a 30 vezes desenvolver uma neoplasia de medula óssea, leucemia aguda principalmente, do que aqueles que não têm a mutação, a trissomia do cromossomo 21. Pacientes com anemia de Fanconi, lembro que é uma anemia, uma plasia de medula óssea hereditária importante, acabam desenvolvendo muitas vezes neoplasia hematológica. Uma doença chamada de ataxia telangiectasia, que grande parte desses pacientes evoluem para uma leucemia aguda, e a síndrome de Klinefelter. Também existe, e se trabalha sempre nessa compreensão de tendências familiares, principalmente algumas leucemias agudas e na leucemia linfocítica crônica e alguns tipos de linfomas, tanto do tipo Hodgkin como não Hodgkin. Os fatores ambientais são relevantes também. A exposição a agentes químicos nós sabemos que estão fortemente ligados a uma exposição crônica, ou mesmo o paciente, isso uma exposição de trabalho muitas vezes, mas também pacientes que sofreram ou que tiveram tratamento antineoplásico por quimioterapia. Alguns quimioterápicos aumentam a possibilidade de desenvolvimento de neoplasias hematológicas, principalmente aqueles quimioterápicos agentes alquilantes, como são chamados, como clorambucil, melphalan, etc. E a radiação ionizante nós sabemos que está envolvida em todos os tipos de leucemia. Quando que isso foi provado efetivamente? Após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, muitos dos pacientes, das pessoas que não morreram com a bomba efetivamente, acabaram morrendo de doença neoplásica de medula óssea, ou mesmo após o acidente de Chernobyl, lá na Ucrânia, alguns anos atrás, na década de 80, se não me falha a memória, ou 90. A única leucemia que não demonstrou ainda características de etiologia da radiação, ou seja, que pode ser provocada por exposição à radiação ionizante, é a leucemia linfocítica crônica. Leucemia essa também que caracteristicamente não há casos descritos em crianças, ou seja, ela acontece geralmente em adultos, principalmente a partir da sexta ou sétima década de vida. Então, esses são fatores ambientais importantes. E fatores infecciosos, principalmente virais, a gente sabe que estão fortemente associados ao desenvolvimento de neoplasias, não só de neoplasias hematológicas, porque os vírus eles ocupam a célula hospedeira e toda a sua maquinaria para fazer o seu desenvolvimento, a sua amplificação gênica e assim por diante. Então nós vamos observar que o HTLV1, que é um vírus, um retrovírus da mesma família do HIV, que é o HTLV3, ele tem uma relação muito forte com os tipos de linfomas. O Epstein-Barr vírus também está associado ao linfoma de Burkitt. Enfim, alguns vírus, herpes vírus associado com sarcoma de Kaposi, que é um tipo de linfoma, e também algumas bactérias, como o H. pylori relacionado ao linfoma de células B da Malte, que são aquela tecido linfóide associado à mucosa, que a gente sabe que está distribuído ao longo do sistema digestório. E o que a gente observa é que a sobreposição desses fatos ou desses fatores também aumenta muito a possibilidade de desenvolvimento dessas neoplasias.
Então, quando nós temos fatores ambientais junto com fatores herdados, ou processos infecciosos junto com fatores ambientais ou com fatores herdados. Então, aqui nós teríamos, digamos assim, o principal panorama de etiologia ou etiológico no desenvolvimento das neoplasias hematológicas. Outra coisa importante a ser lembrada, e eu trago isso com esse exemplo aqui, é que algumas neoplasias, elas precisam ou acontecem em eventos diferentes ou em tempos diferentes, num evento primário e num evento secundário. O exemplo que eu trago aqui é dessa mutação nesses genes, que é uma translocação, que está presente aproximadamente em 10% dos recém-nascidos. Mas apenas 1 a cada 100 que trazem essa mutação podem posteriormente desenvolver ou acabam do desenvolvimento uma leucemia linfocítica aguda ou linfoblástica aguda. E vejam por quê? Porque ele precisa acontecer em homozigose. Então, às vezes, por exemplo, aqui nós temos o caso de dois gêmeos, gêmeo 1 e gêmeo 2, idênticos, em que trazem essa mutação desde o seu nascimento, já trazem consigo, mas o desenvolvimento da leucemia nesses gêmeos pode acontecer em tempos diferentes, porque há necessidade de um evento secundário, ou seja, que transforme essa heterozigose em homozigose, para que a LLA se desenvolva. Então, por exemplo, no gêmeo 1, ela aconteceu aqui aos 5 anos de idade, e no gêmeo 2, esse segundo evento poderia acontecer lá aos 14 anos de idade. Logicamente, os dois nascem com a possibilidade de risco aumentado, levando em conta que eles já trazem a heterozigose desde o nascimento. Visto todos esses conceitos e essas informações preliminares, tudo isso, então, é importante para nós compreendermos como é que é feito hoje a classificação das neoplasias de medula óssea do tecido hematopoético. Todos nós conhecemos muito bem a classificação FAB, que se baseia principalmente no aspecto morfológico dos blastos ou das células neoplásicas. Mas hoje nós temos a classificação da Organização Mundial de Saúde, que além dos aspectos ainda morfológicos que podem ser utilizados, ela traz consigo as alterações citogenéticas mais recorrentes ou que acontecem em maior prevalência, intensidade ou maior número de vezes nas neoplasias hematológicas conhecidas. Por isso que é importante hoje nós termos essa base de conhecimento, porque vocês vão ver que na classificação da OMS, principalmente um fator, um exame muito importante, primeiro a ser feito, é exatamente o exame citogenético. O primeiro grupo que nós vamos abordar de neoplasias hematológicas seriam as neoplasias mieloides, ou seja, aquele tipo de tumores que comprometem o tecido mieloide. Elas são classificadas em 4 grupos, digamos assim. As chamadas neoplasias mieloproliferativas, as chamadas síndromes mielodisplásicas ou simplesmente mielodisplasias e as síndromes mielodisplásicas / mieloproliferativas, que isso aqui foi enquadrado pela Organização Mundial de Saúde pela sua classificação. Por que isso foi criado pela classificação OMS? Porque existiam algumas neoplasias, principalmente a leucemia mielomonocítica crônica, que ela tinha características de uma neoplasia mieloproliferativa, mas também trazia características de uma mielodisplasia. E muitos, antes da classificação OMS, classificavam como NMP e alguns como mielodisplasia. Então, a OMS traz um novo grupo, uma nova classe, que vai enquadrar exatamente esse tipo de leucemia. E existem as leucemias mieloides agudas, que são, dentro desse grupo, dessa classe, existem as subclasses, levando em conta as alterações citogenéticas, agora pela OMS, e aquelas que não estão dentro de características citogenéticas mais recorrentes, ainda dentro da classificação FAB, que baseia-se principalmente na classificação morfológica. Quais seriam os critérios importantes e necessários para a classificação e para o diagnóstico dessas neoplasias do tecido hematopoético? Então, vejam só,
existe a necessidade ainda de algumas amostras. Quais seriam elas? A coleta prévia de sangue periférico e medula óssea antes de qualquer terapia definitiva. Então, precisa ser estabelecido e confirmado, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea, a presença da neoplasia e qual o tipo de neoplasia envolvido, levando em conta principalmente o quê? As características blásticas ou das células neoplásicas, que se for o caso, e principalmente hoje as características citogenéticas quando presentes e quando possíveis de serem detectados. E isso se faz através então da análise do esfregaço de sangue periférico pelos corantes derivados de Romanovsky, então May-Greenwald-Gibbs, Wright-Gibbs, qualquer um dessas colorações são recomendadas e sugeridas, e o estudo citogenético e além disso a imunofenotipagem e biologia molecular que pode ser feito então antes de iniciar seu tratamento, para saber qual é o tratamento mais adequado, durante o tratamento, para saber se não houveram novas mutações, que a gente viu lá num dos primeiros slides, e também após o tratamento, para se perceber se houve uma remissão molecular, citogenética dessas células. Porque a gente pode caracterizar a remissão das doenças neoplásicas, hematológicas, em três classes, o que nós chamamos de remissão clínica, quando o paciente deixa de apresentar sinais e sintomas da doença, e a remissão citogenética, que é aquela remissão, a remissão hematológica, que ele não apresenta mais as alterações morfológicas, por exemplo, numa leucemia aguda, a presença de blastos, numa LMC, aquela expansão granulocítica importante, e também a remissão molecular ou citogenética, que quando é possível, desaparece a mutação que deu origem a essa neoplasia. Outra coisa importante, nas leucemias agudas, principalmente, seria a avaliação, a determinação da quantificação de blastos e dos tipos de blastos presentes. Então, a determinação da contagem de blasto por análise visual, ou seja, na lâmina, na microscopia, ela ainda é exigida para o diagnóstico de uma leucemia aguda. Eu sei que nós temos hoje marcadores importantes de blasto, por exemplo, o CD34, que é um marcador importante dessa fase de maturação dessas células, e que a gente pode ver a expressão desse marcador, principalmente por imunofenotipagem. No entanto, nós vamos observar que tem muitos blastos que não expressam esse marcador aqui, nem todos os blastos expressam, e consequentemente nós teríamos, digamos assim, uma falha de identificação da presença dessas células no sangue periférico, na medula óssea desses pacientes. Então, ainda há necessidade da determinação do número de blastos. E nós sabemos hoje que a quantidade de blastos necessários para se caracterizar uma leucemia aguda seria em torno igual ou acima de 20% de blastos, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. E o aspirado de medula óssea, que pode ter às vezes uma quantidade baixa de células, principalmente se houver um processo de mielofibrose, aí cabe então a imunocitoquímica, uma biópsia, para daí sim identificar o CD34, que pode ser relevante às vezes no diagnóstico e na identificação dessas células. Mas nessas situações aqui em especial, em que a gente usa o marcador como ponto de ancoragem no diagnóstico. Todas as vezes que nós tivermos uma celularidade adequada, a presença do blasto visual, ou seja, na microscopia, ela ainda é exigida e recomendada. Aqui eu trago então as formas como a citogenética pode ser feita, que é a forma mais clássica, a gente sabe, né, através da banda G e no emparelhamento dos cromossomos, por exemplo, para ver uma translocação 922, ou seja, BCR-ABL na leucemia mieloide crônica, que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, onde há necessidade de se fazer então pegar as células em metáfase para que possa ser feito o alinhamento dos cromossomos e identificar se há algum tipo de alteração cromossômica. Lembrando que se não houver uma alteração cromossômica importante, isso não consegue ser detectado por esse método. Aqui nós não conseguimos identificar uma alteração gênica menor, em virtude de quando isso não acaba resultando numa modificação da estrutura deste cromossomo.
Um outro método também bastante utilizado, e esse sim tem uma vantagem bastante grande comparado com o primeiro que eu acabei de mostrar para vocês, é que é feito pelo FISH, pela hibridização in situ por fluorescência. E nesse tipo de metodologia, nós precisamos ter uma sonda molecular, ou seja, ela é capaz de identificar uma mutação gênica que não resultou em alteração cromossômica, então ela tem uma sensibilidade maior, mais específica, e também nós não precisamos ter essas células em metáfase, porque essas alterações no núcleo, mesmo na fase de intérfase, a gente consegue detectar a mutação usando o FISH, então a fluorescência, que é o que a gente pode observar aqui, por exemplo, aqui seriam, isso aqui é uma mutação, uma translocação entre o cromossomo 9 e 22, aquele BCR-ABL, gene, né? Nós vamos observar uma célula normal, os dois genes ABL e os dois genes BCR, e aqui nós vamos observar num paciente doente, onde nós vamos ter aqui a junção do cromossomo Filadélfia, que é o BCR-ABL juntos. Tá? Então isso fica muito forte, evidenciado de uma forma muito forte. E o FISH, ele é muito utilizado hoje, principalmente para avaliação de remissão molecular ou citogenética nos pacientes com leucemia mieloide crônica que usaram ou fazem uso, por exemplo, daqueles agentes anti-tirosina quinase. Um primeiro a ser utilizado foi o mesilato de imatinib, ok? Porque nós vamos observar que muitos desses pacientes acabam desaparecendo a alteração citogenética, ou seja, eles voltam à normalidade. Se é para sempre, a gente não sabe. Que lembre-se que doenças neoplásicas de tecido mole, que é o caso do tecido hematopoético, sempre pode existir o que nós chamamos de doença residual mínima, e que às vezes, pela quantidade de células ainda neoplásia ser muito pequena, não se consegue detectá-las. Diferentemente de um tumor sólido, que ainda é in situ, que não invadiu, ele pode ser retirado com segurança das suas bordas, nas suas margens, de uma forma que ele é extirpado totalmente, sem que fique qualquer restício do tumor. Nos tumores de tecido mole, isso não é possível se fazer. Mas o que a gente pode ver é exatamente a remissão citogenética desses tumores, levando em conta exatamente a presença ou não dessa mutação ainda. E outra forma de ser vista quais são as alterações citogenéticas presentes e de que fase de maturação e linhagem essa célula pertence, linfóide ou mieloide, é a citometria de fluxo através da imunofenotipagem, de que pode ser usado anticorpos monoclonais, fluorescentes, e que através do citômetro de fluxo a gente pode perceber então a identificação dessas células, tanto quanto a linhagem, se linfóide ou mieloide, também quanto ao grau de maturação dessa célula. E aqui é importante também para se identificar as alterações de leucemias bifenotípicas, ou seja, aquelas que envolvem mais de uma linhagem especificamente, que muitas vezes só se pode ser percebido pela imunofenotipagem. Imunofenotipagem é essa também hoje fundamental antes de qualquer tipo de tratamento específico em paciente leucêmico. Então aqui vão alguns critérios importantes na classificação para as neoplasias mieloides. Análise da linhagem blástica, por exemplo. Um painel para imunofenotipagem por citometria de fluxo é recomendado, como a gente comentou há pouco. A citoquímica, embora ela esteja praticamente abandonada, né, porque quando comparado com a imunofenotipagem, com a citogenética, com o FISH, ela passa a não ter muita relevância, ela pode ainda ser utilizada, a mieloperoxidase a esterase não específica, principalmente ainda na identificação de algumas leucemias agudas, que são chamadas de not otherwise specified, ou seja, ainda não especificadas, que é um grupo de neoplasias mieloides, leucemias agudas mieloides, que não entram na principal classificação, que são com as alterações citogenéticas recorrentes. E aqui a gente usa ainda a classificação FAB, como a gente vai ver depois. Análise de antígenos específicos de reconhecimento de linhagem mieloide, por exemplo, CD34, e linfóide, por exemplo, CD20, CD7, CD8, por imunohistoquímica e material de biópsia, principalmente naqueles pacientes quando há uma leucemia originada, por exemplo, por uma neoplasia mieloproliferativa,
uma mielofibrose, e que tem o mielofibrose. E aí o aspirado de medula é muito pouco, a gente chama de aspiração seca, e consequentemente há uma necessidade da biópsia, e na biópsia pode ser utilizado para a identificação dessas células. Análise das anormalidades genéticas, estudo citogenético completo do aspirado de medula, o diagnóstico, sempre que possível e é necessário. Os estudos adicionais por FISH ou RT-PCR para análise de presença de novas mutações, aqui entram então na identificação de novos clones ou subclones malignos. Isso é importante para o prognóstico da doença, para a avaliação de evolução para esse paciente. E as pesquisas de mutações, por exemplo, nesses genes, nos casos de LMA, com citogenética normal, ou seja, não tem uma alteração citogenética visível, mas pela biologia molecular a gente pode detectar a mutação nesses genes e, consequentemente, elas são relevantes. E a correlação das informações reportadas, ou seja, a gente junta tudo isso e enxerga um panorama geral onde nós temos todas essas informações e aí, logicamente, o hematologista, o oncohematologista, o quimioterapeuta vai poder planejar o melhor tratamento para esse paciente dentro dessa compreensão. Aqui seria só para reforçar que existe uma correlação da imunofenotipagem pela citogenética. Então a gente pode perceber às vezes com os marcadores fenotípicos de cada célula, imunofenotípicos de cada célula tumoral, estão associados uma gama, um conjunto deles com o tipo de alteração citogenética. Por exemplo, quando nós temos um painel da imunofenotipagem como esse, CD19 positivo, CD10, 34, CD38 positivo ou negativo e CD13 positivo, há uma forte correlação com a translocação 922, que é aquela que acontece na LMC e também em alguns tipos de LLA. Ela tem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade maior que 90%. Então, às vezes, com a imunofenotipagem, a gente já consegue trazer, provavelmente, alteração citogenética. Aqui é a mesma coisa, onde eu comparo um painel imunofenotípico colocado e a translocação 1221, que está muito associado à LLA, que a gente acabou de ver também. E aqui a correlação de sensibilidade e especificidade. Então, às vezes, com a imunofenotipagem já é possível prever qual é o tipo de alteração citogenética presente. Como eu já havia comentado previamente, existem alguns tipos de leucemias mieloides agudas em que não existe uma alteração citogenética recorrente, ou seja, que aconteça com uma determinada frequência. E nesses casos, que são em torno de 25 a 30% de todos os casos, elas são classificadas como leucemias mieloides agudas não especificadas separadamente, né? Vem do inglês aqui, not otherwise specified. E esse grupo de pacientes ou de casos de LMA, eles são classificados de acordo com a classificação FAB, ou melhor, assim, conforme a classificação morfológica, o aspecto morfológico dos blastos. Por isso que no próximo slide eu até vou mostrar para todos vocês a correlação entre a morfologia levada em conta na classificação FAB e na classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde. Isso ainda é uma discussão bastante grande, que envolve praticamente toda a comunidade científica que aborda os pacientes com neoplasias do tipo leucemia mieloide aguda, e mais, até esse momento, se mantém dessa forma, ou nessa classe, ou nesse grupo de classificação, que seria leucemias mieloide agudas não especificadas separadamente, e que o aspecto citoquímico pode ser relevante e o aspecto morfológico é levado em consideração. Então, nesse quadro eu trago para vocês a correlação que existe hoje entre a classificação NOS, lembram-nos, que é aquela não especificadas ou que não entram na classificação das alterações citogenéticas recorrentes e que ainda usa a morfologia dos blastos e a citoquímica, muitas vezes, para tentar classificar. Então, por exemplo, quando nós comparamos a OMS com a classificação FAB, nós temos a LMA com diferenciação mínima pela OMS, que nada mais é do que a M0, ou com pouca diferenciação. A LMA sem diferenciação, que nada mais é do que a M1, ou indiferenciada, e assim por diante. Então nós vamos observar que existe uma correlação. Ela só muda um pouquinho aqui, por exemplo, na leucemia eritroide aguda, tem aquela pura, ou a eritroleucemia, que envolve também a linhagem mieloide, não só a eritroide.
a leucemia megacarioblástica aguda, que nada mais é do que a M7, que está associada principalmente a plaquetas. E inclui duas novas classes, que é a leucemia basofílica aguda, são situações mais raras, e a panmielose aguda com mielofibrose. Então essa seria a comparação daquelas leucemias agudas atualmente que ainda necessitam de uma análise morfológica ou citoquímica dos blastos. Também se faz fenotipagem, obviamente, nessas situações de citogenética. Só que a citogenética normalmente não é uma alteração recorrente, ou seja, que ocorra com bastante frequência. Para nós concluirmos então esse raciocínio todo durante o nosso encontro de hoje, eu queria colocar aqui para vocês, por exemplo, a relevância da alteração citogenética. Então vejam só, hoje quando a gente fala de neoplasias mieloproliferativas, que é um grupo de doenças neoplásicas do tecido mieloide, que a gente viu lá na classificação, ela parte a sua classificação do princípio, principalmente, se há uma alteração citogenética envolvendo o cromossomo 922 na translocação lá do seu braço longo, que vai envolver os genes BCR do cromossomo 22 e o gene ABL do cromossomo 9. Quando a gente tem essa possibilidade, essa positividade e essa mutação presente, que é chamada também de cromossomo Filadélfia, e com um hemograma típico de um paciente com leucemia mieloide crônica, isso aqui fecha o diagnóstico de leucemia mieloide crônica e já fecha também o planejamento terapêutico para esse paciente, levando em conta que existem drogas específicas para essa mutação. Agora, se ele é BCR-ABL negativo, ou seja, ele não tem cromossomo Filadélfia positivo, existe então a possibilidade, e o hemograma traz uma possibilidade de ser uma doença mieloproliferativa, uma neoplasia mieloproliferativa, ela a princípio descarta a leucemia mieloide crônica, por quê? Porque LMC em 95% dos casos é cromossomo Filadélfia positivo e lança a possibilidade de diagnóstico de outra neoplasia mieloproliferativa, como uma policitemia, uma trombocitemia essencial, uma mielofibrose e assim por diante, ou seja, essas outras classes aqui de leucemias ou de neoplasias mieloproliferativas. Então vejam a relevância que tem hoje o estudo citogenético na identificação, na classificação e no planejamento terapêutico desses pacientes. Então a nossa conversa de hoje foi exatamente no sentido de trazer para todos essa revisão, essa lembrança de toda essa sistemática, desses conceitos, para que a partir de então a gente consiga trabalhar ou falar um pouquinho das neoplasias propriamente dito de forma individual ou de grupos. Obviamente, isso vai ser uma conversa, um papo para o nosso próximo encontro. Obrigado.